Pegaram aí? Estes escritos estão por demais interligados com a história do autor e seus leitores, por isso são escritos reais de aconselhamento. Mas no total é uma epístola. Mas como passa de uma carta, aí nós temos que dividir o que é carta pessoal, o que é epístola e o que é mandato. Tá? Vamos lá, C, mandato. Mandatos são escritos oficiais com o objetivo de esclarecer questões éticas e teológicas. É possível imaginar que para Paulo esses escritos foram usados como modelo quando ele elaborou seus escritos às igrejas dos cristãos gentios. Isso é mais evidente em algumas cartas, como por exemplo em Gálatas, ou mesmo em outras como Filemão, que é mais pessoal. Entramos aqui, Epístola aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada aos cristãos em Roma. Jamais se questionou a autenticidade deste livro. Como parte do cânon sagrado, esta carta é universalmente reconhecida pelos peritos bíblicos. Na realidade, a carta se harmoniza plenamente com o restante das escrituras inspiradas. De fato, Paulo cita de modo profundo as escrituras hebraicas e faz numerosas referências a elas, de modo que se pode dizer que essa carta baseia-se muito solidamente nas escrituras hebraicas e nos ensinos de Cristo. Acredita-se que foi escrita por volta de 55 depois de Cristo. Quando eu vou botar aqui, gente, sempre aproximadamente, tá? Aproximadamente. Tá aqui, não tá? Se eu for pregar sobre os romanos, eu sempre coloco foi escrito no ano 55, aproximadamente entre 54 e 57 depois de Cristo. Se eu for levar essa tese aqui de Atos, sempre um depois, tá? Sempre aproximadamente, tá bom? Para poder ter um norte aí. Nunca afirmando, tá? Sempre quando eu prego crime de esboço, se eu for falar de historicidade, eu vou dar a fonte do historiador. Seja ele Heródoto, seja ele Eusébio, seja ele Maipirma, seja ele Flávio Josefo, Champlin, o Isbe, eu sempre vou dar a fonte. Segundo Isbe, segundo Champlin, tá? Porque se tiver algum... Peraí, mas você não está batendo não. Segundo a fonte que eu peguei, a afirmação é dele. Tá bom? Tiver responsabilidade. Isso aí. Vamos lá. Acredita-se que foi escrita por volta de 55 depois de Cristo, da cidade de Corinto. Um homem chamado Tércio foi o que auxiliou Paulo e escreveu o que Paulo ditou. Se alguém perguntar assim, quem escreveu a carta aos Romanos? Tércio, segundo o que Paulo ditou. Eu sempre ouvi dizer que foi Paulo. Não, Paulo ditou, mas quem escreveu foi Tércio. As palavras são do Espírito inspirando Paulo e ditas por Paulo, mas a escrita quem escreveu foi Tércio. Tá? Ficou bem registrado na Bíblia. Ficou bem registrado. Para quebrar qualquer dúvida. Vamos lá. É possível que a portadora da carta tenha sido Febre, uma moradora de Cencreia, cidade portuária de Corinto, cerca de 13 quilômetros dali. Não há certeza de quem estabeleceu a igreja em Roma. Entretanto, é provável que tenha sido alguns dos judeus que estiveram em Jerusalém no dia do grande derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, de 33 depois de Cristo. A
acredita-se que testemunharam este derramamento do Espírito Santo e ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, em Atos 2. Ou quem sabe foram outros que se converteram ao cristianismo. Mais tarde, talvez, tenham levado a grande Roma o Evangelho. Você observou que o escritor não dá uma certeza. Tá? Porque sempre que você dá uma certeza de algo, você tem que sustentar mesmo. Então, sempre que você for pregar, haja vista que Romanos, gente, é a base de hoje, nós teólogos, da teologia sistemática. Vem dessa carta paulina. Tá? Mas, quem fundou a igreja? Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que não, mas isso aí a historicidade também não dá certeza de quem fundou a igreja, não. Só sabe que tinha uma igreja ali. Tá bom? Que Paulo muito aconselhava a mesma. Tá? É notório que a carta foi escrita a uma igreja que tinha como membros tanto judeus como gentios. Por que o autor aqui traz essa certeza? Que a carta foi escrita tanto para membros que eram judeus e também que eram gentios. Por quê? Porque havia uma queixa dentro da igreja de Roma, porque tinha judeus que estavam reclamando que muitos estavam comendo carne, principalmente carne de porco. Aí nisso aí, eu sou judeu, Queiroz não é judeu, Queiroz é latino, que é romano, é grego, enfim, ele é gentil, eu sou judeu. Porque gentil não quer dizer que a pessoa seja grega, pode ser romano, pode ser grego, é mistura, tá? Ou seja, somos nós, do ponto de vista hoje somos nós somos judeus, não somos, então somos gentios que fomos adotados por Cristo. Observação, eu judeu, ele não judeu, eu não como porco de jeito nenhum, eu sou judeu, agora ele está comendo, com grego, muito está comendo carne de porco. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Aí Paulo vai falar assim, gente, peraí. Se um se escandaliza porque come, não come. Se o outro não se escandaliza, que come. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, Paulo vai dizer, comei de tudo que se vende no açougue. Quem está falando ali é um judeu. Porque para o judeu, se você come carne de porco, vai para o inferno. Porque eu estou preso à lei. Tá? No livro aos Romanos, Paulo vai dizer que o apontamento, a finalidade da lei não é o fim. Tá, gente? Não é o fim. Tá? Muitos interpretam que é o fim da lei, é Cristo. Observação deles, a lei acabou em Cristo, gente. Peraí, então se a lei acabou, então eu posso adulterar. Pastor, tem a ver com aquela revelação na casa de Cornélio? Tem também. Tem muito a ver. Naquele lençol, está dizendo, tem muito a ver. Tem muito a ver. Aquele ali, Pedro ficou perplexo, Pedro ficou tribulado ali. Mata e come. Ali tinha todos os animais que judeu não comia, com pata fendida. Os animais de pata fendida. Exemplo, porco. Tudo que animal que tinha pata fendida, o judeu não comia. Tinha tudo. Tinha camarão, polvo, molusco, porque a Bíblia fala para a gente comer só aquilo, segundo a lei. Para a gente comer só aquilo que tem escama. Então, polvo, lula não tem escama. E Deus, mata e come. Tu observou? Sua colocação é muito boa. Quem está contrariando o próprio Deus, gente? Eu, Senhor, nunca toquei em coisa imunda. Por que você está falando que é imundo se eu santifiquei? Por quê? Veja bem, nós temos que ler a Bíblia, isso aí eu falei na nossa submissão bíblica na primeira aula. Para a gente ler a Bíblia, vamos lá, para a gente entender a Bíblia, nós temos que romper 3 abismos. O abismo geográfico. Por que geográfico? O território que a Bíblia foi escrita não é o meu. É em outro território. Boa, João. Cultural, foi em outra cultura. Qual é a cultura do judeu? Mulher não mostra o corpo. Se judeu vinha em Cabo Frio. Vai se desviar. Mas, gente, quem que está vendo aqui? Entendeu? Se for, mano, se escandaliza. Por quê? Porque a cultura
já falou comigo que lá a cultura dele é tomar conhaque. Pra esquentar o frio, é a cultura do local. Aí vai esses crentes pra lá. Isso é demônio. Meu irmão, respeita a cultura. Ou é chacata. Gente, da ilusão, vai entornar o bico. Entende uma coisa? Eu tenho que respeitar a cultura. Gente, olha só. Eu fui chamado para pregar fora do Brasil agora esse tempo atrás. Eu não fui. Por quê? Porque eu não sabia a cultura do local. O meu professor deu testemunho de um pastor que ele ganhou uma grande oportunidade de falar para os árabes. O cachê dele era enorme. Ele ganhou essa oportunidade de falar para os árabes. Chegando na conferência, o cara falou assim: olha, tu saiu da conferência, tu tá rico. A tua vida vai mudar aí. Ele chegou na conferência, sentou, antes de descer a apresentar para o pessoal, o tradutor dele, o intérprete, que estava fazendo a apresentação dele, para ele se apresentar para o público, para o auditório lotado, só árabe, só sheik, só gente que mexe com petróleo, com ouro, só gente da alta. Ele senta e faz isso aqui, ó. Árabe, povo semita, não pode mostrar a sola do pé para ele. Só não mataram ele lá por causa do intérprete dele. Porque você mostra a sola do pé para um árabe, você está insultando ele. Insultando os ancestrais dele, a descendência dele. Qual o problema? Então, por causa de uma cultura, Perdeu tudo. perdeu tudo. Já não ficou rico. Não, já não ficou, já não recebeu a bondade que ele tinha. Então, igual, eu poderia ir. Eu não fui para essa agenda por botar assim, não botar nem 3 motivos, porque esses 3 motivos poderiam ser resolvidos. Eu tinha aula na sexta-feira, a agenda me foi feita na segunda para terça, eu tinha aula na sexta-feira. E no sábado, né? Essa aula eu poderia dar por vídeo, né? Ou então pedir um professor da região que estivesse por aqui, desse no meu lugar. Outra porque eu pregaria na minha igreja na quinta-feira. Eu poderia conversar com o meu presidente e colocar outra pessoa. O problema é resolvido. Mas é a cultura do local. Agora, tem outro pastor conversando comigo lá de Moçambique. Aí eu ontem à noite, eu já comecei a estudar a cultura da África, né, gente? Exemplo, eu fui chamado para pregar num grande evento, numa aldeia, exemplo, Tupinachó. Chego lá, as mulheres todas despidas da cintura para baixo. E os homens da cintura para cima. E aí? Satanás, demônio? Não, gente. É cultura, gente. É cultura. Eu que tenho que me preparar para saber se eu estou espiritualmente preparado para aquilo. Psicologicamente Também. Entendeu? Então tudo é questão de quê? De um equilíbrio. Cultural principalmente. Então se eu sou missionário, for mandado para uma tribo que lá as mulheres andam tudo despidas. Então não posso ir? Não vou. É claro que tem chamado específico. Tem irmão que não pode ir, irmão, não. Tem irmão que consegue ver um imã de roupa? Vai não, irmão. Vai não. Então, é caso e acaso. Então, a Bíblia, ela foi escrita em outra cultura. Então, a cultura que está acontecendo aqui, e outra coisa é idiomático linguístico. Tá? A língua é outra. Tá, mas vamos ficar isso aqui, cultura. Então, aqui na igreja de Roma, os irmãos judeus, por causa da cultura dele, está se escandalizando porque alguém não tem a mesma cultura e está fazendo o que eles não podem fazer. Por isso, irmão, é cada um seu cada um. Eu sigo muito a Bíblia. Tem igreja que o homem tem que usar roupa até aqui. Mulher tem que usar saia até lá embaixo. Isso está na Bíblia? Não. Mas vai de líder para líder. Está bem lá assim? Amém. Continua lá. Tem igreja que não pode aparar a ponta do cabelo. Que vai para o inferno. Quer dizer que o sangue de Cristo perde o poder de salvar por causa de uma tesourada.
Cada um com seu cada um. É bíblico? Não. Só que eu também sou contra a mulher vir com um palmo de saia para a igreja. De shortinho, de 4 dedinhos de short andando na rua. É questão de ética, né? Questão de ética, questão de pudor. Ordem, Né? Ordem, decência. Porque a gente só fala assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas o versículo continua. Fazei tudo que seja para a glória de Deus. Então, levanta a mão, pode falar. Eu vim de uma criação dessa. Nós obreiros, eu morei 12 anos. Só que nós tínhamos que estar o tempo todo calçado se o pastor chegasse na igreja. Mesmo que não fosse dia de culto, que o obreiro tivesse de chinelo, mesmo tendo culto, a igreja fechada, nós éramos chamados a atenção. Os meus pés, quase que os meus dedos caíram. Apodreceram. Por quê? Porque eles pegaram aquele versículo, ó, guarda os teus pés quando tu entrares na casa do Senhor. Então eles entenderam que guardar o pé é você tampar o pé. Quando eu cheguei aqui, pastor, eu fui na Praia do Forte. Todo crente. Uma blusa até aqui, deu graça. Calça taquetel. Uma calça tactel, até aqui. Você imagina na Praia do Forte, nunca tinha ido. Na Praia do Forte, um crente. Imagina. Não, o povo a pular. O povo da praia, assim, um crente aqui, deu graça depois do caso passar. Eu já fiz muito isso. Deu de sapato e com blusa até aqui. É claro que o cara não vai de sunga, meu irmão. Complicado, né? A daquele que tá buscando. Mas, meu irmão, tipo assim, se tu chegar numa praia, cara, não tem ninguém, tá eu e minha família. E daí? Eu não posso fazer uma praia cheia para escandalizar, né? Mas não, cada um só cada um. Eu particularmente, eu não julgo. Eu não julgo, mas irmão. Porque eu não tenho poder para isso, gente. Eu não tenho poder. E fulano de tal estava assim, irmão. Amém, deixa ele com Deus. Ele deu, gente. Eu não posso julgar. Tá? Até porque eu não estou nesse direito de julgar ninguém. Então, eu tenho que respeitar muito isso aqui, ó. Cultura. Uns fazem, eu não faço, aí é ele com Deus, gente. Imagina, você vai pregar na Escócia, muito frio. Chegou lá uma tradição de você tomar um passa-régua de conhaque. E aí? Mas eu não vi só, gente. Isso é demônio, não é cultura do local. Eu não vi só. Não, é um sim só. Você está entendendo? Você está entendendo? Sabe onde eu estou querendo chegar? Você está entendendo? Então o que acontece? Tem lugar que você vai que é a cultura do local e tu tem que fazer. Imagina, você vai como um casal missionário para evangelizar num lugar, ficar lá um tempo. Chegam lá, a cultura é você andar despido. Você com a sua esposa. Meu. E aí? Pô, professor, ainda pior se falar assim, mas que demônio bom, hein? Você entendeu? Você entendeu? Demônio. Aí você vai deixar de fazer a obra de Deus. Aí você tem que ver se você tem equilíbrio para aquilo ou não. Tá bom? Vou tomar uma puta antes do culto. Isso me leva à capelania. Oi? Isso me leva à capelania. Isso mesmo. Vamos aí, postilha. Antes de pegar a postilha, abre aí, por favor, Romanos 14. Romanos 14. Acho que o meu pastor, acho que eu fui para a Escócia, que ele teve que pregar, pastor. De saia. Saia. De saia. É Escócia, né? Escócia, é. Tem que pregar de saia. Só Croácia, Escócia. Escócia. Seis. Você tem que dizer, não. Pegou de saia. É saia. Foi ver, Só pastor. que é a cultura deles. O senhor fez ter ficado lindo, né? Ele ria. Porque se você olhar a roupa do judeu, é um vestido. O que vai mudar era um cinto no lombo. O cinto no lombo sabia que era um homem.
olha a cabeça do homem. Olha só. A nossa fé, ela vem do judeu. Judeus que emana a fé para todas as nações. Né? Através de Cristo Jesus. Aí tem igreja que não permite barba. Olha. Tem igreja que fala assim, pastor, a gente quer marcar uma agenda com o senhor, tal, mas a gente tem uma norma aqui, não pode usar barba, eu tenho que ir para barba. Hoje em dia eu nem vou mais, gente. Hoje em dia. Pode cancelar então, irmão. Amém. Na benção, descansa. Pastor, me desculpa. Não, descansa, irmão. Descansa, varão. Descansa. Então eu tenho que pegar Salmo 133 e rasgar ele. Fala de barba, entendeu? Os judeus eram barbudos, são barbudos. Os conservadores são barbudos até hoje. Entendeu? Aí a gente pega esse contexto aqui, igual, eu gosto de cortar o cabelo aqui assim disfarçado, baixinho, vai subindo. O judeu não corta esse canto aqui não. Se o judeu me ver assim, fala assim, isso é demônio. Por causa desse corte aqui. Porque eles não cortam o canto daqui, deixa tudo caidinho assim. Você tem pergunta por quê? É por isso. É lei deles. Enroladinho assim, né? Enroladinho, não cortam. Entendeu? Então eu já não sou bem visto para comprar eles. Então o que acontece? Vai de cultura para cultura. Então nós temos que respeitar. Deus não nos deu o direito de falar, nem de julgar. Meu pastor presidente é aquela prova. Meu pastor presidente tem uma barba assim, ele cuida, passa loção, cheirinho, perfume. É, né? Tem que cortar aquela prova. Aí tem igreja que só permite o bigode. Tem algumas assembleias, eu estava falando no ramo, só permite o bigode. Antes eu cortava para ir. Cortava, ia com a carinha lisinha, igual um bebezinho. Hoje em dia, pode cancelar, pastor. Só se Deus fala, vai que eu tenho um óbito contigo lá. Lá eu vou, Jesus. Fala isso. Pode cancelar, pastor. Está na benção, tá? Vamos lá, Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvida. Então você observa aqui que tem gente que está enfermo na fé. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. Fraco aqui, gente, nesse sentido aqui do grego koiné, não quer dizer, eu vou comer legumes, não. Até porque, num grau nutritivo, carne tem mais proteína, mas tem mais sustentabilidade do que legumes. Tá? E vice-versa, tem legumes que tem mais, enfim, mais proteína mesmo, carne tem mais. Tá? Então, esse fraco aqui no grego koiné não é quem está fraco, não. É quem se escandaliza. E me escandaliza comer carne. Então não come. Porque não quer ficar nessa igreja aqui não, porque nessa igreja aqui tem gente que está comendo carne de porco. Né? Ou não coma, gente. A salvação ela é individual. Se você reparar nos dias odiernos, o quadro hoje saiu da igreja por quê? Por causa de fulano de tal. Não. Quem sai da igreja por causa de homem nunca entrou por causa de Jesus Cristo. Sai da igreja por causa do homem? Para aí, vamos lá, vamos prosseguir. O que come não despreza o que não come. E o que não come, olha a mudança de expressão. O que come não despreza o que não come. Esse desprezo aqui no grego koiné é de não falar. Eu vou falar que irmão não come carne de porco. Eu já gosto de um carré, gosto de um pernil, não come, então não quero nem ideia com ele. Eu vou para casa. Isso aí, manda eu ir lá para casa que eu como. Nossa, irmão. Aí, essa última expressão aqui é para os judeus. E o que não come, não julga o que come. Porque, judeu, eu não como, se eu não como, eu estou salvo. Agora, já julguei ele, está sentenciado. E nos nossos dias odiernos tem muito crente de soga. Ele se sentencia todo mundo para ele vai para o inferno. Menos ele. Daqui a pouco ele está desviado. Não, ele já está. Ele que não sabe. Eu fui cumprir uma agenda com um irmão, ele é pastor. E peguei lotada com ele para poder fazer essa agenda, né? Freitei o carro com ele para poder chegar nesse compromisso. Ele foi falando mal, mas ele só não falando mal de Deus porque não podia. Não podia. Mas de todo mundo foi falando mal.
Por fim, ele falou que estava 15 anos de jejum com a mulher dele. Ai, Eu falei, é? Por isso que ele fala assim. Não, 15 anos. Não existe, gente. Não existe. Eu e minha mulher que não se toca. Aí tá 15 anos de jejum. Não, isso não existe, gente. Tu tá separado há muito tempo. Tu não quer assumir. É simples. E detalhe, isso só eu falo na submersão. Nenhum judeu, exceto Elias, Moisés e Jesus, nenhum judeu, biblicamente falando, jejuou mais de 3 dias na Bíblia. O mais santarrão do santarrão que elas faziam, jejuaram 2 vezes na semana. Porque jejum não é como vocês pensam não, gente. Se eu falar na conferência, jejum não é como vocês pensam não. A gente pensa que jejum começa meia-noite. nessa ceia, tá? Está muito longe do que ser jejum. Aí eu falo, jejum do homem é um, jejum bíblico é outro. Se eu perguntei, eu falo, não, amanhã eu te ligo de marcar aquele compromisso, o cara vai pegar, não, me liga amanhã não, vou te passar o contato de outro irmão, que amanhã eu estou de jejum de telefone. Eu, oi? Explica essa aí. Quase que eu perguntei, como é que faz ele? Qual tempero que usa? Quem faz isso? Jejum de telefone? Que é isso, gente? Não, Deus falou comigo que apimentar de jejum de televisão. Ah, gente, faz isso não, gente. Pelo amor de Deus. Automaticamente, quando você está em propósito de jejum, você não vê televisão. Porque jejum está ligado à oração. Agora, essas pessoas aí, ó, que faz jejum, senta frente à televisão e fica o dia todo, você está fazendo, está passando fome. Está passando fome, filho. Jejum é ligado à oração. Sempre oração, sempre oração. Vamos lá, o versículo 4 para a gente poder voltar para o apostilo. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Vamos lá, apostilo. O número de judeus em Roma, nesse tempo, era grande. Haja vista que eles estavam retornando após a morte de Cláudio, o imperador, que os havia banido de lá tempo antes. Vamos ler Atos 18, por favor? Atos 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Antes de Romano. Capítulo 18, versículo 2. Localizar aí? Diz assim, ó. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Versículo 2. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. Então o imperador Cláudio baniu os judeus de Roma. Tá? Apostilo. Apesar do apóstolo Paulo não estar presente em Roma para conhecer pessoalmente as dificuldades que a igreja ali enfrentava, é provável que se informou acerca das condições e dos assuntos da igreja por seus colaboradores, Priscila e Áquila, entre outros.
observamos em seus cumprimentos, no capítulo 16, que nos provam o quanto ele conhecia vários membros daquela igreja. Esse capítulo 16 aqui é de Romanos, tá? Você vê o capítulo 16 e Paulo cita um monte de nomes para Tércio ir escrevendo. Tá? Paulo cita muitos nomes. Então, ele conhecia a igreja, ele conhecia os membros da igreja. Tá? Isso é muito importante, um pastor conhecer, para escrever, tudo bem? O pastor conhecer os membros de sua igreja, saber quem são, tá? Saber casado com quem, né? Porque não adianta nada você ter um rebanho de 3.000 pessoas e falar assim, pastor, o irmão fulano está passando mal. Quem é o irmão fulano tal? Eu já fui membro, né, vice-presidente de igreja grande. Meu antigo presidente, ele sabia do nome de todos, nome de um por um, filhos, esposa. Haja vista que a igreja era bem grande, tá bom? Vamos lá. A carta aos Romanos não era uma simples carta escrita à igreja romana, sem nenhum propósito certo, como alguns acreditam ser. Esta carta foi de encontro às necessidades dos irmãos naquela região. Esta epístola explica que a justiça resulta não da genealogia ou das obras da lei mosaica, mas da fé em Jesus Cristo e da benignidade de Deus, datada de 56 depois de Cristo, e tem como tema principal o versículo que diz: o justo por meio da fé é que viverá. Teologicamente falando, os judeus eram favorecidos por Deus e mesmo assim não conseguiram alcançar a justiça por meio da lei, pois todos, tanto judeus como não judeus, estão sob o pecado. Não há um justo, nem sequer um só. Só pela infinita misericórdia de Deus, os judeus, como também os não judeus, podem ser declarados justos através da fé, assim como Abraão foi considerado justo em resultado da fé, mesmo antes de ser circuncidado. O propósito da lei serviu para se conhecer os pecados. Entretanto, somente através de Cristo há salvação do pecado. Sintetizando, o propósito do apóstolo em escrever aos Romanos é cumprir sua missão como mensageiro aos gentios, a fim de que esses gentios sejam uma oferta aceitável a Deus. Por fim, Paulo deseja visitar Roma e de lá ir à Espanha. Vamos ver novamente Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo 8 até o versículo de número 13. Romanos, capítulo de número 1, versículo 8 ao 13. Acharam? Amém. Diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vosso como a minha. Não quero, porém, irmãos,
que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então você observa que Paulo queria ir, mas algo o impedia de ir. Tá bom? Aí esse impedimento aqui você pode, né, fazer uma exegese, tá, gente? Não é exegese. Exegese é você pegar o sentido original dos nomes e qualificá-los, transliterá-lo e aplicá-lo. Exegese é você forçar o texto a dizer o que ele não diz, sem ser heresia, tá, gente? O que pode colocar aqui? O que poderia ser impedimento para Paulo aqui? Poderia ser a prisão, poderia ser o próprio Deus que estava o impedindo, tá? Mas vamos lá. Primeira epístola aos Coríntios. Paulo chegou a Corinto por volta de 50 depois de Cristo, tendo estabelecido igrejas na Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, e passado um curto tempo em Atenas. Vamos ler Atos 16, versículo 11. Atos 16, versículo 11. E depois capítulo 18, versículo 1. Atos 16, versículo 11, escrito está: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotracia, e no dia seguinte para Neápolis. Observa aí. Fomos o quê? Correndo. Você acredita, gente? Eu já vi gente pregar isso aqui, que Paulo correu. Não foi andando nem caminhando, Paulo foi correndo para Troade. De Troade para essa localidade de Neápolis. Só que essa expressão correndo aqui é de navegação marítima, gente. Tá? Aqui está navegando. Navegando? Então, essa expressão requer implicação de pressa, de sair de um lugar, de ir para o outro, de concluir a obra, tá bom? Então, sempre quando você for aplicar algo, leia o texto e o contexto, tá? Eu dando uma explicação para um aluno, ele é de outro estado, ele falando de algo acerca dos nomes do Eterno, tal, que lá no Antigo Testamento diz que a cidade se chama pelo nome de Deus, o seu povo também se chama pelo nome do Senhor, que é o Ial-Shalaim, Ialdim, que é o de Deus, essa coisa toda. Aí ele falou uma determinada expressão que aí temos que ficar ligado, porque a Bíblia diz que o diabo vem de sapatinho de algodão. Eu mostrei para minha esposa, eu falei, só eu que estou entendendo errado. Não é bíblico, gente. Tá? Muito cuidado quando você fala algo que não é bíblico. Sempre quando vai for falar algo que algum historiador falou, diz que, segundo o historiador fulano de tal, tá bom? Para não cometer esses erros aí e acabar fazendo com que os mesmos, depois que ouvir, passem adiante. Tá bom? Atos 18, versículo 1. Permaneçam com Atos capítulo 18 aberto, vamos ler algumas vezes alguns versículos do mesmo. Atos 18, 1 está assim: Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Vamos lá, apostila. Em Corinto, ele fez contato com Priscila e Áquila, um casal de judeus cristãos que haviam sido recentemente expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio, no ano 49 depois de Cristo. Tá? Paulo trabalhava
no mesmo comércio de confecção de tendas que eles, vou repetir isso aqui, Paulo trabalhava no mesmo comércio de confecção de tenda que eles e morava com eles. Vamos ler Atos 18, do 1 ao 3. Atos 18, do 1 ao 3. O 1 nós já lemos, vamos ler o 2, haja visto que nós lemos também o 2, só para a gente contextualizar o que a apostila está querendo nos informar. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Tá? Então Paulo, tá, gente? Em um período do seu ministério, ele trabalhou fazendo tendas. Eu acho que até sempre vai falar. Se eu disser que Paulo era um construtor no dia de hoje, eu estou errado? Essa tenda seria hoje casa? Não. Essa tenda, veja bem, ela era espécie igual o tabernáculo. Só que essas tendas elas eram montadas principalmente nos portões de Java, no Oriente Médio, tá? Na Palestina, mas só que o território ali é grego. Tá? Então acontece, eles pegaram uma ideia grega, aliás, pegaram uma ideia hebraica e aplicaram num território que, ainda que seja dominado por romano, a filosofia é grega. Exemplo, eles tiraram algo do país dele para colocar em outro país. Exemplo, fazer tendas. Era uma espécie de uma barraca para poder vender inúmeras coisas, como especiarias, unguento, chofar, mel de tâmaras. Então não pode ser classificado como casa. Não, como casa não. Tá? Porque a gente geralmente fala assim, ó, nenhum mal chegará, Salmo 91, nenhum mal chegará à sua tenda. Essa expressão ali é casa. Tá? Porque antigamente os judeus moravam em tenda. Ali remete mais o povo no deserto. Tá? Embora o Salmo 91 seja anônimo, nos atribui a Moisés. Tá? Mas, segundo o Canon nos informa, ele é anônimo. Porém, tenda ali é apontado para casa. Só que essas tendas aqui que o apóstolo Paulo trabalhou por um período, é geralmente barraca onde se montava para poder vender alguns produtos e alguma especiaria. Como se fosse uma feira, né? Como se fosse uma feira. Isso, como se fosse uma feira. Então é errado você usar como casa. Sim. Já viu alguém falando isso já? Eu já falei. Hã? Eu já falei. Já falou? Já. Já? Por isso que eu estou Não, é errado. na pergunta. Tá. É errado. É porque em outras ocasiões, sim, outros tempos, sim, mas Na conferência você vai ver quem fazia casa, o nome da profissão de quem fazia casa. Na submissão você vai aprender. Tá? Eu sei que eu mexi com madeira. Então, o que acontece? Tenda é isso. entendi. Tá? É algo montável, que é uma ideia que os hebreus tinham do seu país, exportou para outro país, importou para outro país e ali eles confeccionavam. Não é casa. Tá? Não é casa. Tá? Na época de Moisés já montava-se tendas? Oi? Na época de Moisés? Sim, na época Moisés usava tendas. Principalmente no deserto. Tá? No deserto. Após o deserto, não. Tá? Após o deserto, os judeus, no seu território geográfico, no seu espaço, que foi sorteado, que Deus determinou, ali eles começaram a fazer essas construções. Tá bom? Mas no deserto era tendas. Por isso, tem as festas anuais que os judeus comemoram, e entre essas festas tem essa festa aí de tabernáculos, festa das tendas. Tá? Eles celebram a saída do Egito e quando eles peregrinaram no deserto. Ok? Observação aqui. Paulo trabalhou por um período fazendo tendas. Já vi gente pegar esse texto, mas fazer uma lambança com esse texto. Porque só em Corinto, gente, só em Corinto, Paulo ficou 3 anos. Mas Paulo viajou para outras localidades também. Tá?
Só em Corinto Paulo ficou 3 anos. Tá? Não se pode afirmar que ele ficou 3 anos trabalhando ali como fazendo tendas. Tá? Mas ele, particularmente, ele teve viagens que ele ficou 3 meses, 6 meses. Que trabalho é esse que você pode sair, ficar 3 meses fora, depois voltar e patrão, cheguei, tá? Vim trabalhar de novo. Tá? Não é errado um pastor trabalhar fora. Tá? Só que, porém, para você conciliar um trabalho fora com a obra de Deus, fica difícil. Cícero, tá bom? Verdadeiramente missionário. Sim, de fato, verdadeiramente missionário. Verdadeiramente. Vamos lá. Apostila. Paulo testemunhou através da sinagoga todo sábado até a chegada de Silas e Timóteo com uma oferta da igreja de Coríntios. Olha, eu acho muito interessante essa expressão aqui da igreja primitiva. Observação, ele vê que Mateus está trabalhando em Corinto. Então a igreja primitiva viu o trabalho de Mateus e pegava uma oferta que é Daniel e Joel e mandava para auxiliar Paulo e ajudar Paulo, auxiliar Paulo. Então Paulo poderia fazer com eles o que bem queria, tá? No sentido espiritual, tá, gente? Ou seja, vocês estão aqui, então depois vocês vão pregar em tal lugar, vocês vão em tal lugar. Então eles eram uma oferta para Paulo. Mas vamos lá, capítulo 18 de Atos, deixa aberto aí, tá? Atos 18. Vamos consultar o mesmo algumas vezes. Versículo 5. Acharam? Amém. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Vamos lá, apostila. Não mais embaraçado com a necessidade de prover seu sustento, Paulo começou a pregar diariamente nas ruas e nas sinagogas. Após um conflito com os judeus, ele deixou a sinagoga e entrou na casa de Tito, o justo. Tito justo, tá? Não tem um justo, Tito justo. Atos 18, 7. Então, vamos ver se a gente consegue entender melhor para aplicar. Paulo trabalhou fazendo tendas, porque o mesmo estava residindo por um período na casa de Áquila e de Priscila. Aí vamos ver. E todos os dias, observe isso aqui. Paulo começou a pregar diariamente nas ruas e nas sinagogas. Espera aí, veja bem. Como é que Paulo trabalha e prega? Esse serviço aqui, basicamente, era uma ajuda que Paulo dava a eles, para não ser pesado também a eles. Paulo já estava hospedado. Quando Paulo tinha uma hora vaga, o que Paulo fazia? Fazer tendas. Porque senão se torna incoerente. Como é que alguém trabalha e prega todo dia nas ruas? E não tinha hora para Paulo pregar. Paulo pregava de manhã, Paulo pregava à tarde, Paulo pregava à noite. Não tinha hora para Paulo pregar. Então Paulo, ele estava hospedado na casa de Áquila e Priscila. Nas horas vagas fazia tendas com os mesmos, porque era o ofício de Paulo. Ambos tinham os mesmos ofícios, mesma profissão. E Paulo pregava todos os dias. Tá? Vamos lá. Atos 18, 7. No versículo 7, Paulo já saiu da casa deles. Vamos prosseguir. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Repetir. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. Tá? Exemplo aqui. Casa, sinagoga. Tá? Entendeu? Exemplo aqui. Sinagoga e casa. Tá? Então, vamos lá.
apostila. E mais abertamente pregou aos gentios. Seu trabalho teve êxito. E um grande número de judeus. Eu vou ler o capítulo todo, tá? O capítulo todo, vou ler o parágrafo todo, depois a gente lê as referências, tá? Seu trabalho teve êxito. E um grande número de judeus e gentios, tanto ricos como pobres, tornou-se cristão. Até mesmo o ex-dirigente da sinagoga, Crispo, e seu sucessor, Sóstenes, se converteram. Vamos lá, vamos ler as referências citadas aqui.